Gente, gravar com gripe. Gripe não, resfriado. É foda, viu? Perdi a conta de quantas vezes eu já espirrei só pra gravar os vídeos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai falar de um mangá que tá categorizado como terror. Mas sinceramente eu questiono até onde vai essa questão de terror mesmo, certo? A gente vai falar então sobre o mangá O Verão em que Hikaru Morreu, de Mokumokuren. Meu Deus do céu, às vezes tem uns nomes de mangakas que é difícil, viu? É difícil. A primeira coisa que eu preciso avisar a vocês é que é um mangá seinen para mais de 16 anos. Ele é um mangá que ainda está em publicação no Japão, com 8 volumes. E no Brasil, estamos agora, se eu não me engano, com a pré-venda do 7º volume, ou já a venda normal do 7º volume. Caso você tenha interesse, mas assim, eu não sei, não sei se eu quero investir no mangá, mas eu gostaria de saber um pouco mais da história, existe a primeira temporada já do anime de O Verão em que Hikaru Morreu na Netflix. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei, porque assim, eu realmente... Foi uma história que no começo foi difícil me pegar, e agora ela me pegou de um jeito que eu tô com medo de assistir o anime, porque eu não sei até onde essa primeira temporada foi, se foi só o volume 1, 2, 3, se foi até o volume 7, então eu preferi esperar pra ver quanto tempo ainda demora de publicação aqui no Brasil. Como agora deu pra ver que tanto no Japão quanto no Brasil não vai terminar tão cedo, eu sou capaz de tentar comprar o 7º ainda, e aí assistir o anime e ver até onde ele vai, porque realmente é aquele tipo de história que vai pegando camadas que eu não quero pegar nenhum spoiler. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês aqui, e que não há spoiler nenhum, porque tá literalmente nas primeiras páginas. Deixa eu achar aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, que daí vocês inclusive já começam a ver o traço, certo? Que é o nosso personagem, dá pra dizer que é um dos nossos personagens principais, o Yoshiki, olhando pro amigo e dizendo: você não é o Hikaru, né? E aí, ao invés de ter toda aquela situação de não, como assim? Tu acha que eu não sou fulano? Claro que eu sou fulano, eu sou o Hikaru. A gente vê que essa criatura que está se passando pelo Hikaru admite: pô, como é que tu percebeu que eu não sou ele, cara? E aí a gente começa uma história de terror, mas eu categorizaria mais como um drama, um thriller, que é o Yoshiki e o Hikaru, eles moram numa vila mais afastada, um vilarejo bem pequeno, e há uma situação específica em que o Hikaru sumiu numa montanha. E ele ficou, se eu não me engano, 2 ou 3 dias sumido. E aí todo mundo já tava dando que ele morreu, que provavelmente ele caiu, que aconteceu alguma coisa, mas milagrosamente encontram ele ainda com vida, machucado, mas com vida, levam ele pro vilarejo e todo mundo considera isso, tipo assim, a sorte das sortes. Só que o Yoshiki, a gente não sabe bem porquê nos primeiros volumes, mas depois isso é explicado. Ele fica: não, mas tem alguma coisa errada aí, não faz sentido, né? E aí, a gente começa então o primeiro volume já com o Yoshiki confrontando essa criatura, dizendo: você não é o Hikaru. E a criatura fica: pô, como é que tu sabe? Porque eu tenho a exata mesma aparência dele, eu tenho a mesma voz, e eu tenho inclusive as memórias dele. Então é como se fosse impossível, é como se fosse uma cópia do Hikaru. Então ele fica: como é que tu sabe que eu não sou ele? E aí a gente começa a perceber que o Yoshiki, ele é extremamente observador com o amigo, e ele começou a perceber pequenos detalhes que não fechavam mais na história. Aquele famoso detalhe que, se você já, por exemplo, leu um pouco de literatura ocidental nesse caso, falando sobre pessoas que são sequestradas por fadas e trocadas, como os changelings, esse Hikaru, ele tem algumas coisas que o antigo não tinha. Por exemplo, o antigo Hikaru poderia odiar estudar. Só que agora, depois que ele voltou da montanha, ele gosta de ir pra escola. O que talvez as pessoas considerem como: não, isso é trauma de quase ter morrido. Aí ele começou a ver a vida de um jeito diferente. Mas o Yoshiki fica assim: não é o Hikaru, não é ele. E aí a gente tem toda
uma história, e eu sei porque eu já estou no 6º volume, mas não se preocupem, não vou dar spoiler, em que a gente começa a se questionar algumas coisas. Quem é essa criatura? Por que essa criatura está com a forma do Hikaru? E principalmente, por que essa criatura faz tanta necessidade, vontade, fixação de estar perto do Yoshiki? E claro, a gente tem a contrapartida do... Se você descobrisse que o seu amigo não é seu amigo de verdade, mas é uma criatura mitológica, folclórica, sei lá o que é essa criatura, está se passando por ele, o que você faria? Porque isso é um questionamento que se faz, e eu achei interessante que esse mangaka, ele trabalhou logo no 1º volume a questão do luto. Porque é uma coisa que o próprio Yoshiki, se eu não me engano, se questiona. Se ele, por um acaso, não está aceitando que essa criatura se passe pelo amigo, porque ele prefere ter uma criatura se passando por ele do que perder o amigo. Porque esse novo Hikaru, ele tem todas as memórias do antigo. Só que ele é diferente ao mesmo tempo. Então, ele trata sobre essa questão do luto, ele trata sobre essa questão bem filosófica de o que você faria no lugar, tanto do Hikaru quanto do Yoshiki. E aí, claro, gente, parece um mangá que não tem muito pra ir pra frente. Só que vai começando a aparecer nos próximos volumes algumas questões mais de investigação, algumas situações interessantes envolvendo a vila, que talvez tenham alguma coisa ou não a ver com esse Hikaru, porque a criatura sabe que é uma criatura. Só que ela não lembra muito dela mesma antes de ser o Hikaru. E aí você fica também, tá, mas como isso aconteceu? E onde está o verdadeiro Hikaru? Ele morreu? O que foi que aconteceu? Então ele é um mangá que começa com uma grande incógnita e esse choque, porque o próprio título já diz, né, o verão em que Hikaru morreu. Ou seja, você já sabe que tem um personagem que morreu. Mas você começa a ficar cada vez se questionando mais coisas. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas como isso? Mas como aquilo? E cada mangá, cada volume vai te dando um número X de peças que você vai montando esse grande quebra-cabeça para tentar entender o contexto maior. E aí você consegue montar um ladinho e fica, ah tá, agora tudo fez sentido. Agora eu entendi. Aí chega o próximo volume, que aumenta um pouco mais aquela área que você está montando. E aí o que você deduziu no 2º volume anterior já não está mais tão confirmado nesse próximo. E aí você fica, ah, não é possível, quando é que eu vou entender o que é essa bagaça? Então assim, ele é um mangá muito bom, mas ele é um mangá mais parado. E eu acho que o terror não está nas imagens, o terror não está nas criaturas, o terror em si está nessa questão psicológica de você não saber com quem você está andando. Que se você for ver, eu pelo menos sou daquela filosofia de que tenho muito mais medo de gente do que de espírito, do que de criaturas, do que de qualquer outra coisa, porque as pessoas são estranhas. E você começa a questionar isso por conta dessa criatura. E por que ela tá se passando pelo Hikaru? Então, é uma indicação forte que eu tenho pra vocês, mas lembrando, ele é um seinen para maiores de 16 anos. Tem o anime na Netflix que vocês podem assistir. Então, se você já assistiu o anime ou tá assim como eu nessa altura do mangá e quiser comentar alguma coisa, deixa aqui um comentário. Só evite trazer spoilers, porque como esse aqui é o volume 1, gente, juro pra vocês, muita coisa acontece nos volumes em diante. A gente tá no 7º volume agora, muita coisa acontece e cada volume é uma reviravolta que você fica, tá, eu não sei mais de nada. Chega um certo ponto que eu sabe aquele meme do flip table, que a pessoa joga a mesa pra cima? Eu joguei, eu desisti, eu não vou tentar deduzir o que vai acontecer, eu só vou indo na narrativa e não vou nem montar esse quebra-cabeça, eu vou costurar ele, né, com cada informação nova que vai aparecendo, pra daí terminou eu dar uma olhada, tá, ok, entendi mais ou menos por que tá acontecendo, mas eu não vou tirar deduções do que vai acontecer, porque realmente é um mangá que eu não consegui dizer até agora pra que lado ele vai. Então, espero
espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Realmente é um mangá mais cabeça que vale a pena ler, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Beijinho e até a próxima!